Amém, Jesus, obrigado. Obrigado. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, versículo 1. É uma ferramenta que eu quero passar para vocês hoje, que vai ser muito útil para o ano que vem, para aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para aquilo que Deus tem nos direcionado também. Então eu queria que você não só prestasse atenção no que a gente vai falar um pouco aqui hoje, mas que você recebesse essa mensagem no seu coração, você deixasse o Espírito Santo trabalhar em você, para que o ano que vem você possa colocar e aplicar isso na sua vida, amém? Mateus 6:1-4, né? Então essa mensagem hoje eu quero falar um pouco sobre nós sermos vistos, né? A gente vai ver esse texto, ele aparecer essa palavra, esse termo aparecer no texto algumas vezes, mas o autor ele vai fazer um contraste aqui. E eu quero fazer o meu melhor hoje com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa ver aquilo que a gente precisa ver hoje. Então abra comigo aí Mateus 6, versículo 1, fala assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, né? Então aqui, esse texto, ele não é um texto sobre dinheiro. Ele vai ter um texto sobre intenção, um texto sobre motivação. O autor ele está usando o veículo de falar sobre dinheiro aqui, para ele falar sobre motivação. Então ele vai falar sobre dar, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre jejum. E ele vai falar: faça, mas não faça para ser visto, tá? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em o quê? Em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito o quê? Em segredo, te recompensará. Eu quero falar hoje, né? O tema da minha mensagem é: você não é invisível para Deus. Eu lembro que desde que eu sou mais novo, eu sempre gostei de puxar as coisas, né? Eu organizava futebol nas férias, organizava as coisas lá na igreja. E eu lembro que uma vez eu decidi organizar um campeonato de futebol. Eu devia ter uns 14 anos de idade. Falei assim: vou organizar um campeonato de futebol aqui com o pessoal da igreja. Aí eu organizei, separei os times, né? Chamei juiz, contratei juiz. Eu organizei a tabela, organizei os horários dos jogos, eu fiz tudo isso daí. E aí eu lembro que no dia do campeonato o pessoal chegou. E aí o que aconteceu foi que nesse dia todo mundo só reclamou, gente. Nossa, o pessoal só reclamou. Aí reclamou do time que caiu, reclamou do horário do jogo, reclamou do juiz, reclamou de não sei o que, daquilo outro. Não sei se você já liderou alguma coisa, né? Quando você começa a liderar algo, todo mundo começa a reclamar daquilo que você está fazendo, né? Aí as pessoas falam: não quero mais liderar, eu desisto. Não, já deu para mim já, né? Porque é assim, você começou a liderar alguma coisa, todo mundo começa a reclamar. Aí eu então organizei, aí foi tão complicado no dia, era tanta reclamação, que eu fiquei tão frustrado, né? Eu era ainda uma criança, praticamente um adolescente. Fiquei tão frustrado no dia, que eu falei assim: não vou nem jogar. Não joguei o campeonato. E gente, organizei tudo. Tinha medalha, tinha troféu para o melhor jogador, tinha troféu para o melhor goleiro, tinha troféu fair play. Nem sei se tem mais isso daí, na nossa época tinha, né? Para valorizar quem era mais honesto, quem era que jogava mais limpo, né? E aí fiz todos esses troféus aí, entreguei tudo. E aí terminei o campeonato, falei: nunca mais vou organizar um campeonato na minha vida, chega, né? Aí quando terminou o campeonato, tinha um rapaz, um homem lá da igreja que me ajudou. Ele era mais velho, era um dos líderes lá na igreja. Ele me ajudou a organizar esse campeonato. E ele, depois de tudo, quando terminou tudo, ele chegou para mim e falou assim: olha, eu vi todo o seu esforço para organizar esse campeonato, para fazer ele acontecer. Eu vi o quanto você se dedicou, a excelência que você colocou nisso. E aí ele falou assim, ele chegou com um troféu para mim. E aí ele falou assim: você mais do que ninguém é quem merece esse troféu aqui. E aí eu lembro que eu me emocionei muito, porque tinha sido muito difícil para mim. Aí quando ele me entregou aquele troféu, eu falei assim: poxa, ninguém me valoriza, né? Eu tava pensando, ninguém valoriza, né? Tentei fazer um negócio legal aqui para todo mundo participar. E aí chega na hora lá, ninguém nem me dá um obrigado, o pessoal só reclama. E quando ele chegou com aquele troféu lá para mim, eu lembro que eu me senti valorizado. Eu lembro que eu me emocionei muito naquele momento lá. Mas eu queria fazer uma pergunta para você: e quando o mundo ele não te dá troféus?
E quando a vida não te entrega troféus? Sabe, Jesus, ele faz uma distinção aqui no texto entre aquilo que as pessoas veem e entre aquilo que Deus vê. Será que você entende que existe uma diferença entre essas duas coisas? Existe uma diferença entre aquilo que nós podemos ver e entre aquilo que Deus pode ver? O mundo, ele vai dar troféu por coisas que podem ser vistas, mas nós temos um Deus que celebra aquilo que não é visto, né? Ele é rei de um reino, né? Que aquilo que não é visto normalmente tem mais valor, é mais importante do que aquilo que é visto. O mundo vai celebrar aquilo que é visto. Então as pessoas vão te dar os parabéns quando você comprar um carro novo, mas as pessoas às vezes não vão saber que você não tem dinheiro para pagar por esse carro aí. Sabe, o mundo, ele vai celebrar uma promoção de emprego, vai te dar os parabéns por isso. E eu quero que você tenha uma promoção no emprego, meu irmão, em nome de Jesus. Mas ninguém vai vir te cumprimentar pela sua paz. Parabéns pela sua paz, porque as pessoas não podem ver. Você não pode celebrar, as pessoas não vão celebrar aquilo que não se pode ver. Então, se você é uma pessoa, não sei se teve alguém aqui que já fez dieta. Eu estava conversando aqui com o meu amigo Gustavo, que fez nos dirigiu em louvor aqui hoje, né? E ele falou para mim que ele entrou numa dieta aí, inclusive o nosso nutricionista Léo aí que está passando para ele, olha lá, o Léo lá no fundo, né? E o Gustavo, perguntei para ele, aí, está funcionando? Né? Ele falou para mim que perdeu 7 quilos em um mês, gente. Parabéns, hein, Gustavão? Já perdeu 7, falou que tem que perder 20, não é isso? A meta é perder 20, 30 quilos, já perdeu 7 em um mês. Né? E aí ele me mostrou a foto. Quando eu olhei a foto de como é que ele estava, como ele está hoje, o que eu falei para ele? Parabéns, né? E as pessoas dão parabéns, né, para uma pessoa que está perdendo. Então deixa eu te dar uma dica, gente. Se você quer ser elogiado pelas pessoas, se você quer receber um elogio, sabe o que você faz? Nos primeiros 6 meses do ano, você come sem parar, engorda. Aí depois de julho, tá? Chegou em julho, você fala assim, agora eu vou perder todos esses quilos que eu ganhei. Você vai ver um monte de gente chegando, nossa, parabéns, como você emagreceu, nossa, como você está bonito, né? Você está, né? Então assim, as pessoas elogiam o que elas podem ver, mas deixa eu falar uma coisa para você. Depois que o Gustavo perder esses 30 quilos, talvez todo mundo vai elogiar ele, mas depois de um ano, se ele manter, ninguém vai vir elogiar ele. Sabe por quê? Porque as pessoas só celebram aquilo que elas podem ver. Então ninguém vai elogiar ele pela consistência que ele está tendo de conseguir manter o peso que ele chegou. As pessoas só vão elogiar aquilo que elas conseguem ver, não aquilo que não se pode ver. E o nosso Deus fala que Ele valoriza mais aquilo que acontece em segredo do que aquilo que se pode ver. Sabe, eu lembro quando eu comecei a pregar as primeiras vezes, as pessoas vinham me elogiar, né? Nossa, como foi boa a pregação e tal, não sei o quê. Mas eu entendi uma coisa, sabe, se eu estiver fazendo o meu trabalho bem feito aqui, você vai parar de prestar atenção em quão bom o pregador é, mas você vai sair daqui entendendo quão bom o nosso Deus é. Sabe, porque mais importante do que aquilo que se pode ver, aquilo que não se pode ver. E é isso que o texto de Mateus 6 está tentando nos ensinar. E quando a gente tem uma necessidade muito grande de ser vistos pelos outros, a gente pode perder o reconhecimento de Deus na nossa vida. Então a nossa necessidade de sermos vistos pelos outros, muitas vezes nos impede de sermos reconhecidos por Deus, tá? O que você prefere? Ser reconhecido pelos outros ou ser reconhecido por Deus? O que é mais importante para você? Sabe, então a minha intenção aqui não é dizer que Deus não te conhece. Deus, Ele conhece tudo sobre você, Ele é o único que conhece. Mas a gente vê um contraste em Mateus 6, Ele fala assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa nenhuma do Pai Celestial. Quantas coisas na nossa vida a gente faz para ser visto? Quer você admita ou não, quantas coisas você faz para ser visto? Quantas coisas você fica esperando um reconhecimento? Quantas coisas você faz, você fica esperando um obrigado? Quantas coisas você faz, você espera ser valorizado por isso? Quantas coisas? Sabe por quê? Porque não existe sentimento pior para o ser humano do que o sentimento de invisibilidade. Sabe quando você está fazendo o seu melhor, ninguém reconhece aquilo que você está fazendo? Sabe quando você sente que você não é visto, principalmente pelas pessoas que estão mais próximas de você, que são as pessoas de quem você mais busca aprovação? Isso pode criar uma compulsão na sua vida, onde talvez você comece a fazer muitas coisas às vezes que foge do seu caráter, somente para receber das pessoas uma afirmação que ela pode ser perdida tão rápida de quanto ela foi dada para você. Sabe, mas a gente faz parte, nós somos cidadãos de um reino. Entenda isso, você é cidadão de um reino.
E nesse reino, o rei nos fala que ele celebra aquilo que não pode ser visto. É um reino onde Jesus fala as coisas como: e seu pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. Sabe, então essa mensagem é para você que talvez se sente muitas vezes desprezado, você que se sente invisível, você que sente que as pessoas não te notam, você que se sente insignificante muitas vezes, você que se sente desvalorizado. Sabe, nesse reino aqui, que a gente está aqui celebrando hoje aqui, nesse reino, aquilo que não é visto, normalmente tem mais valor. Sabe, você pode tirar esse púlpito daqui, você pode tirar esse iPad daqui, pode tirar tudo, mas sabe o que eu consigo continuar pregando para você? Agora, se cortar o sinal desse microfone aqui, você não vai conseguir me ouvir. Por quê? Porque aquilo que não se pode ver, normalmente tem mais valor do que aquilo que pode ser visto, né? Então, quer você admita ou não, o mundo, ele é profissional em celebrar as coisas erradas. Lembra quando Jesus foi crucificado? O que a multidão falou? Solte Barrabás. A multidão sempre vai celebrar as coisas erradas. Você não pode seguir o que a multidão está falando, o que a multidão está celebrando, o que a multidão pode ver. As pessoas, elas têm o costume de celebrar talento ao invés de caráter. A gente celebra as coisas erradas. Agora, se você fizer no secreto, se você fizer de acordo com os seus valores, se você fizer de acordo com o seu caráter, ao invés de fazer por validação, você vai entender a frase: o Pai viu. Os sacrifícios que você fez ao longo desse ano, que ninguém te elogiou, ou os sacrifícios, sabe, as coisas, as renúncias que você fez esse ano, que você não recebeu um obrigado por isso, o Pai viu, o Pai vê. Como que seria a nossa vida, né, se a gente vivesse para a audiência de uma pessoa só, se a gente vivesse para a audiência de Deus, se a gente vivesse para a validação daquilo que Deus está enxergando na gente? Porque até coisas boas que você faz, às vezes você pode estar mal intencionado naquilo que você está fazendo. Hoje é tão difícil a gente saber se as pessoas estão bem, estão mal intencionadas, se estão falando a verdade, se estão mentindo, o que a gente confia e o que a gente não confia, qual notícia é verdadeira e qual não é. Então, o Pai que vê o que você faz no secreto, Ele te recompensará. A nossa recompensa, ela vem do Senhor. Sabe, para todos aqueles que não são apreciados, não são valorizados, o Pai vê. O Pai vê o seu sacrifício, o Pai vê o seu esforço. Sabe, o Pai vê. Isso é difícil, gente, isso é difícil. Sabe quando alguém começa a te acusar: você é assim, você é assado, né? Eu lembro que o pastor Elton aqui voltou do Legendários, ele estava contando que Deus falou muito com ele lá. Ele chegou para sua esposa Carmen e falou: amor, eu preciso mudar, né? Eu estou vendo que eu faço isso, eu sou desse jeito e tal, não sei o que. E aí falou que na mesma semana ele errou. Aí a Carmen falou: mas você não falou que você ia fazer diferente, não sei o que você ia mudar, né, pastor Elton? Não foi isso que aconteceu? Aí falou: sobe de volta para aquela montanha lá, pastor Elton. Né? Mas o que acontece? Ninguém sabe, talvez, estou falando aqui, né, sem saber também. Mas naquela semana, talvez, pastor Elton, tentando dar um passo de mudança, ele umas 2 vezes deixou de errar porque ele se segurou. E talvez na terceira ele errou. Sabe o que acontece? A Carmen, que é sua esposa, né, só conseguiu ver a vez que ele errou. Ela não conseguiu ver as outras 2 vezes que ele se segurou para não errar. E aí a gente fica assim: nossa, mas eu me segurei 2 vezes, não errei, na terceira eu pisei na bola, sem querer também, e aí todo mundo me crucifica. Não é assim? Mas sabe quem vê aquelas vezes que você se segurou, que você podia ter feito algo errado que você não fez? O Pai viu aquilo lá. Sabe, minha esposa não valoriza, que eu fiquei com aquela... O Pai viu. O Pai vê a vez que você segurou. Sabe aquela tentação, meu irmão, que apareceu para você, que você decidiu abrir mão daquela tentação lá, você decidiu vencer aquela tentação, e você acha que ninguém viu aquela tentação lá que você venceu? Estou aqui para falar hoje para você: o Pai viu. O Pai viu. Sabe aquela vez que você queria revidar para o seu colega de trabalho, você queria gritar com a sua esposa ou com o seu filho, e você se segurou, sabe? E você acha assim: poxa, ninguém viu esse esforço que eu fiz aqui agora. Estou aqui para falar para você nessa manhã: o Pai viu o esforço que você fez. Sabe aquela vez que você podia ter mentido para se sair melhor numa situação, e você decidiu falar a verdade, e você fala assim: poxa, ninguém está vendo isso aqui que eu estou fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã aqui: o Pai viu.
Sabe a renúncia que você fez esse ano, o sacrifício que você fez, ou até o serviço que muitas vezes você fez aqui na igreja, e você fala, poxa, ninguém está vendo aqui o quanto eu estou trabalhando, sabe, poxa, ajudei a limpar o banheiro, não sei o que, ninguém veio me falar nenhum obrigado. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, você prefere ser visto pelos homens ou ser visto por Deus? Porque deixa eu falar uma coisa para você, você pode se sentir hoje desvalorizado, mas eu estou aqui para você saber que o Pai viu, o Pai vê aquilo que você faz em segredo. Quem que você quer agradar? Você prefere receber um muito obrigado? Ou você prefere receber uma aprovação do Pai? Porque nós fazemos parte de um reino que Jesus fala: aquilo que você fizer em segredo, o seu Pai vê, o seu Pai valoriza. Meus irmãos, nós estamos construindo coisas para a eternidade. Nós estamos construindo coisas para a eternidade. Sabe, o diabo, ele não pode te derrotar. Então às vezes você está chegando nesse final de ano aqui cansado, desmotivado, querendo desistir, né? Final de ano é sempre assim, a gente chega, poxa, não vejo a hora de terminar o ano para eu recarregar minhas energias, né? E você chega desmotivado. O diabo, ele não consegue te destruir, ele não pode te derrotar. Sabe por quê? Porque a palavra fala que ele já foi derrotado de uma vez por todas na cruz com Jesus Cristo. O diabo não tem mais poder. Você não precisa correr do diabo, é o diabo que corre de você. Mas sabe o que ele faz? Então ele mudou a estratégia. Ele vai tentar fazer duas coisas. Ele vai tentar te destruir, te distrair. Desculpa, destruir também, né? Está tentando, mas ele não pode. Mas ele vai tentar te distrair e vai tentar te desmotivar, porque ele não pode mais te derrotar. Então, porque a palavra de Deus fala que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo, né? Então, ele não pode derrotar, mas vai tentar te distrair. Então, eu como homem, ele pode me distrair, ou eu como pai, sabe, olhando para outros homens, sabe, vendo como outros homens estão fazendo, como outras pessoas estão fazendo. Talvez como pastor, ele pode me distrair para como outros pastores estão fazendo. Eu falo, poxa, não sei o que. E sabe, a gente tem que aprender com os outros sim, a gente tem que olhar com todo mundo aqui. Eu acredito que eu posso aprender alguma coisa, mas eu tenho que fazer um filtro, porque Deus me fez de forma individual, de forma única. Então eu não posso abrir mão da minha individualidade para fazer coisas diferentes de como Deus me criou. E aí quando você se distrai, o que acontece é que você fica desmotivado. Então o diabo, ele quer te distrair para que você perca as forças, e ele quer te desmotivar para que você desista. Então essa mensagem aqui, ela vai encontrar muitos de nós distraídos e muitos outros de nós já desmotivados também. E a única coisa que nos ajuda a recuperar o nosso foco é saber que o Pai viu, que o Pai vê todas as coisas. O Pai conhece todos os nossos pensamentos, Ele conhece todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades. E eu não consigo, passar a essência do que eu quero dessa mensagem aqui sem me lembrar da história do filho pródigo, em Lucas 15. E para Jesus, muitas vezes era difícil fazer as pessoas conseguirem entender as suas mensagens, os seus sermões, Ele estava ensinando sobre um reino que é muito diferente do reino que a gente está acostumado, porque é um reino invisível. A gente está falando sobre esse reino aqui agora, um reino que não pode ser visto. Como é que Jesus ensinava sobre esse reino? Ele usava parábolas. Então Jesus ele criou essa forma de ensino para nos revelar algo que nós não podemos ver. Então ele pega algo que nós podemos ver para nos ensinar algo, ilustrar algo que nós não podemos ver, para a gente entender o quê? Que aquilo que não é visto normalmente é mais real do que aquilo que pode ser visto. Então muitas vezes a gente não consegue mensurar as coisas que importam mais, não é verdade? Eu estava vindo aqui para a igreja, estava conversando com o Diegão, que sempre vem de carona com a gente aqui. Ele estava falando um pouco sobre a família dele. Falei, como é que é o seu relacionamento com a família, do seu pai, da sua mãe? E aí ele falou assim para mim, falou, a família da minha mãe, ela é muito mais estruturada financeiramente, mas eles são totalmente perdidos emocionalmente. Já a família do meu pai, eles financeiramente não são tão bem, mas emocionalmente eles estão muito melhor. Meus irmãos, eu não tenho dinheiro suficiente, para falar para você que o dinheiro não traz felicidade, não vai trazer. Mas eu conheço gente que tem. Eu já conheço gente que tem muito dinheiro e não tem alegria nenhuma. Assim como eu conheço gente que tem pouco dinheiro e muita alegria. Então muitas vezes aquilo que é mensurável tem menos poder do que aquilo que a gente não pode ver. Coisas que mais importam. Esse é o princípio do reino de Deus, não do reino desse mundo.
Porque esse mundo vai aplaudir o que pode ver. Ah, você tem muitos seguidores. Ah, você tem muito status. Ah, você tem muita influência. Ah, você comprou uma nova BMW. Ah, esse mundo, ele aplaude aquilo que pode ver. Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. O que está acontecendo no interior da sua alma? Será que você tem algo que não pode ser tomado de você? Sabe, essa parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas que a gente tem na Bíblia, né? E é um filho que foi até o seu pai, e ele pediu o direito de herança antes de morrer, antes do pai morrer, né? E Jesus, ele ilustra duas coisas diferentes através dessa parábola, tá? Ele tem a visão do filho e ele tem a visão do pai, né? A primeira é sobre o que o pai viu, e a segunda era sobre nós, né? E eu não vou ler inteiramente a parábola para você, mas a gente vai ler para você entender o que está acontecendo aqui. Mas normalmente, quando você ouve essa parábola, você vai ouvir alguém falando assim, que um filho, ele foi embora, né? Que ele abandonou o pai, abandonou a família, né? Sobre um jovem que fez coisas erradas, tomou decisões erradas. Mas não importa as decisões que você tomou na sua vida, você pode sempre voltar para Deus. E essa é uma verdade muito poderosa, meus irmãos. Sabe, quer você saiba, nesse reino que nós estamos falando aqui, você sempre é bem-vindo. E nos momentos que você acha que você menos merece Deus, é quando você mais precisa dele. Porque a palavra nos fala que ele é o Deus do topo e ele também é o Deus do vale. Essa é uma verdade poderosa. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre o que o pai viu, né? E no versículo 11 e 12 de Lucas, ele fala assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. É interessante aqui que ele usa a palavra eles, eu nunca tinha notado isso. Ou seja, no momento que o pai deu a herança para o mais novo, ele decidiu também já dar a herança para o mais velho. E pela lei judaica, o mais velho ele recebia 2/3 da herança, e o mais novo somente 1/3. Mas o mais novo decidiu pegar sua parte da herança e ir embora. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, né? Olha só, ele pegou o dinheiro e gastou tudo, né? Quero até fazer um adendo aqui, né? Já mandando um recado para minha esposa, né? Porque eu fui para os Estados Unidos, e aí eu falei assim, eu vou fazer uns investimentos aqui. Aí eu comprei uma guitarra lá, que eu trouxe para vender aqui no Brasil. Toda semana minha esposa pergunta: já vendeu a guitarra? Né? Eu falei, não vou vender essa guitarra ainda, só hora que precisar. Por quê? Eu sei que se eu pegar esse dinheiro na mão, vou ser igual o filho pródigo aqui, né? Minha esposa vai, ó, gastar tudo, né, gente? Então, né? Tá lá. Houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeia que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, o menino aqui está se alimentando daquilo que não sacia. Ele está olhando, ele está dando like, ele está curtindo, ele está repostando. E tudo aquilo que aparece no feed dele, que quer dizer alimentar em português, está deixando na verdade ele com mais fome. Porque tudo aquilo que o mundo aplaude é na verdade aquilo que menos satisfaz. Então, gente, agora a gente acabou de passar pela Black Friday. Dá um desespero, né? Minha esposa estava com ansiedade. Por quê? Parece assim, eu estou perdendo alguma oferta, né? Eu estou perdendo alguma coisa aqui. Deixa eu entrar para ver se eu estou perdendo alguma coisa. A gente começa assim, nossa, eu preciso, né? Por quê? Porque aquilo que o mundo aplaude é na verdade aquilo que menos satisfaz. Mas a gente tem que chegar no ponto, né? Que o menino chegou, que eu quero que a gente chegue também, é que nunca vai poder vir de fora. Só vai poder vir de dentro, tem que vir do Espírito, tem que vir de uma fonte, tem que vir do Pai. Não vai vir de amigos, não vai vir de família, não vai vir de líder. Eles podem até ser um condutor, mas eles nunca vão poder ser a fonte. A fonte tem que ser Jesus, a fonte tem que ser o Pai. Enquanto você não entender isso, você vai ficar buscando satisfação em coisas que nunca vão te satisfazer. E aí você vai ficar trocando de emprego, você vai ficar trocando de área, você vai ficar trocando. Tem gente que troca de esposa, tem gente que troca de marido, tem gente que fica trocando de igreja, procurando coisas para se satisfazer, sendo que a satisfação verdadeira só pode vir do Pai.
Se você não entender isso, meus irmãos, você vai ficar pulando de galho em galho, você nunca vai estar satisfeito, porque se você está procurando aquilo que o mundo aplaude, não aquilo que o Pai está vendo em você, e aí quando você começa a fazer aquilo que o Pai aplaude, aquilo que o Pai se glorifica, aquilo que o Pai se agrada, aí você, não, eu vou desistir, estou muito cansado, né? Não dá para mim, porque ninguém está me valorizando, porque ninguém está vendo o que eu estou fazendo, porque ninguém me agradece. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Fome nem sempre é algo ruim na palavra de Deus, né? A palavra fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas meus irmãos, o apetite errado nunca vai poder ser satisfeito. E ele entendeu naquele momento: eu não preciso ficar implorando, eu não preciso ficar sofrendo, aquilo que é meu por direito, aquilo que é meu por nascimento, eu tenho um Pai, eu sei onde Ele mora, e eu posso voltar para lá agora. Eu me porei no caminho e voltarei para o meu Pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Meus irmãos, ele ficou tão nervoso para voltar para falar com o Pai, que ele começou a preparar um discurso que ele nunca precisou usar. Ele ficou assim: nossa, mas se eu voltar, o que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou falar para o meu irmão? E a vergonha que eu vou sentir, né? Como é que eu vou poder conversar com eles? Será que eles vão me aceitar de volta? Né? E muitas vezes a gente fala assim: fala para as pessoas assim, só vai para a igreja se você quiser a coisa certa, só se você tiver com o coração certo. Meus irmãos, não importa como você vai trazer alguém para a igreja, não importa como você vai chegar aqui, não importa se você veio com o motivo certo, se você veio com o motivo errado, o importante é você estar aqui. A minha oração é para que você venha e para que o Espírito Santo fale com você enquanto você estiver aqui. Então não importa se você veio aqui arrastado, se você veio aqui obrigado, mas quando você está aqui, não importa o motivo, o Espírito Santo tem uma palavra para falar com você. Deus tem algo para falar com o seu coração. E aí, no versículo 19 e 20, ele fala assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o que aconteceu? O seu pai o viu. O seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O pai viu o filho de longe. O pai viu, apesar das roupas sujas. O pai viu, apesar das decisões erradas, o pai viu ele. Deus, ele vê você. E o pai foi em compaixão correndo até o filho. Na cultura judaica, um homem rico não podia fazer isso, mas o pai quebrou todos os protocolos. Por quê? Porque o pai viu o filho. O pai, ele olha para você hoje e ele vê um filho, ele vê uma filha. Apesar de todas as máscaras e camadas que existem, o pai ainda te vê. A palavra do Senhor para você é: o pai viu. Ele viu os erros que você cometeria antes mesmo de você cometer, e ele te chamou mesmo assim. Ele viu cada pecado que você iria cometer, mesmo depois de ser perdoado, e ele escolheu te perdoar mesmo assim. Quando o pai olha para você, ele não vê as decisões erradas que você tomou, mas ele te olha através das lentes do trabalho consumado de Jesus Cristo naquela cruz. Então ele não te olha mais pelas lentes dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, mas ele te olha através da lente do sangue que foi derramado por Jesus Cristo naquela cruz. Será que a gente pode celebrar aquilo que não se pode ver? Eu, em vários momentos, inclusive essa semana mesmo, estava compartilhando com a minha esposa, né, falando assim: poxa, o que será que Deus vê em mim? Eu não acho que eu sou melhor do que ninguém. Eu sinto muitas vezes que eu não sou capaz o suficiente. Eu sinto que eu não sou especial. Com certeza não sou perfeito, tenho as minhas falhas. O que será que Deus vê em mim? E aí, eu não ouvi uma voz, mas eu tive um sentimento de Deus falando para mim, que quando Ele olha para mim, Ele olha e vê a Ele mesmo. Ele vê um pedaço dele dentro de mim. Sabe, no momento que você conseguir começar a enxergar além dos padrões de atitude, de pecado, de escravidão, você vai conseguir se enxergar através das lentes de Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu estava começando o meu ministério, tive uma banda por muitos anos, e quando eu comecei esse ministério,
Eu e minha irmã, a gente viajou o Brasil todo tocando e ministrando, e na época tinha muita rádio cristã, né? E a gente foi numa dessas rádios dar uma entrevista, e eu lembro que a pessoa fez uma pergunta assim: quando que começou o ministério de vocês? Aí eu fiquei assim, falei: quando eu aprendi a tocar meu primeiro instrumento, meu pai sempre me incentivou na música, né? Quando a gente escreveu a nossa primeira música, ou quando a gente gravou nosso primeiro CD. Mas eu senti algo me incomodando, falei assim: não estou satisfeito com essa resposta, né? E aí eu fui embora, fui para casa depois, e aí eu orei para Deus e perguntei: Deus, por que eu estou incomodado com isso? Quando que começou meu ministério de verdade? E aí eu lembro que Deus me lembrou de uma situação. A gente morava no interior de São Paulo, né? E a nossa igreja, ela ficava numa quadra de futebol. Então os cultos lá eram de sábado à noite. Aí todo sábado a gente tinha que ir montar as cadeiras lá. Eram essas cadeiras de plástico, né? E aí, como elas ficavam guardadas a semana toda, tinha que passar pano também. Então tinha que colocar 400 cadeiras e passar pano. E eu sempre fui filho de pastor. Gente, aí não sei se você sabe, mas filho de pastor tem sempre uma fama de que não faz nada, né? Então lá na igreja o pessoal: o Thiago não faz nada, o Thiago é folgado e tal, não sei o quê. Aí eu, beleza, né? Aí chegava no sábado à tarde, eu tinha que ir todo sábado à tarde, colocar 400 cadeiras de plástico e passar pano nessas 400 cadeiras para poder ter culto no domingo, no sábado à noite. Aí eu lembro que Deus me lembrou, quando eu perguntei: Deus, quando começou o ministério? Deus me lembrou quando eu estava colocando essas cadeiras. E Deus começou a me lembrar dos pensamentos que eu tinha e das sensações que eu tinha quando eu estava colocando essas cadeiras, irmãos. Aí eu lembrava assim, eu comecei a lembrar, eu estava botando a cadeira, né? Eu lembrava assim: cadê aqueles caras que fazem que eu não faço nada agora para ajudar aqui? E eu colocando as cadeiras também, eu ficava lembrando assim, eu falando assim: eles não estão aqui nem para ver aquilo que eu estou fazendo aqui, que eles falam que eu não faço nada, eles estão aqui nem para ver. Aí eu lembrei também, na época não tinha nem rede social para fazer um post servindo a Deus com alegria, né? Não tinha. Aí eu falava assim: Deus, aí eu perguntei: Deus, quando que começou meu ministério? Aí Deus falou assim: não foi quando você aprendeu a tocar, não foi por incentivo do seu pai. Sabe o que Deus falou? Seu ministério começou quando você estava colocando aquelas cadeiras e não tinha ninguém vendo, mas eu estava vendo aquilo que você estava fazendo. Seu pai vê, meus irmãos, o pai vê. E aí a gente, uns tempos atrás, foi fazer uma mudança ali na igreja de Alphaville. Mudamos o prédio, né? Uma igreja que tinha menos de um ano, era nova. E a gente mudou, coisa de tipo assim, de uma semana para outra. E o prédio que a gente pegou estava parado há muito tempo, ele estava bem sujo, é o prédio que eles estão lá até hoje. Aí eu lembro que a gente anunciou lá no perfil da igreja, mutirão de limpeza 9 horas da manhã. Aí a gente foi lá, cheguei, né? Eu chego sempre mais cedo para receber o pessoal, para organizar as coisas. Cheguei lá mais cedo, né? Tudo espalhado, tudo sujo, tudo cheio de pó. E aí eu lembro que estava eu, minha mãe e o pastor Silvio, né? O pastor Silvio, que é o senhorzinho mais de idade aqui. E assim, gente, o auditório lá, né, a área de salão é maior que essa aqui. E a gente estava com umas vassourinhas assim, ó, com a cabeça desse tamanho, 3 vassouras com a cabeça desse tamanho. E aí eu, minha mãe e o pastor Silvio passando a vassoura lá. Aí beleza, né, a gente chegou mais cedo, a gente tava lá. Aí eu olhei no relógio, deu 9 horas, não tinha chegado ninguém. Aí começou, já me vinha aquele negócio no coração, né? Cadê os irmãos, né? A hora que precisa ninguém aparece, né? E, não, já pensando que vou ligar para uns 2 aqui, já vou dar uma bronca, mandar sair da cama e vir para cá agora, né? Aí, não sei o que, eu lá passando aquela vassourinha. E ainda, além de eu estar passando a vassoura, eu ainda comecei a ficar com dó da minha mãe e do pastor Silvio. Falei: olha só, os 2 ainda de idade aqui comigo, 2 idosos aqui comigo ainda, e o pessoal mais jovem não veio ajudar. E aí comecei, não sei o que, ficar com raiva, né? E aí na hora Deus começou a trabalhar no meu coração. Aquela vassourinha, como é que fala? Banguela, né? E passando a vassoura, e aí Deus começou a trabalhar no meu coração, irmãos, naquele momento lá. E Deus trabalhou no meu coração. E aí eu lembrei de uma fase que a gente fala aqui na igreja, que servir é um privilégio. Servir não é uma punição. E aí naquele momento Deus me confrontou. E aí eu falei para mim mesmo, falei assim: olha, para mim é uma gratidão poder estar aqui servindo essa igreja, servindo a Deus. Se eu tiver que varrer essa igreja aqui sozinho, para mim não vai ser uma punição, vai ser um privilégio, eu vou fazer isso com alegria. Aí depois que eu falei isso, né, depois de uma meia hora o pessoal começou a chegar. E chegou um monte de gente, ajudou e deu tudo certo. Mas naquele dia, acho que todo mundo atrasou, porque Deus queria trabalhar algo no meu coração. Que o Pai vê aquilo que é feito em secreto.
Meus irmãos, tem gente que chega aqui muitas vezes na igreja e fala assim: eu não sei qual é o meu lugar aqui nessa igreja, nessa casa. Deus tem nos direcionado para o ano que vem a gente começar um trabalho de discipulado. Sabe por quê? Porque todo mundo às vezes quer liderar uma área, quer estar aqui em cima da plataforma, quer falar, quer não sei o quê. Mas meus irmãos, ano que vem nós vamos começar um trabalho de cuidar de pessoas. Sabe por quê? Cuidar de pessoas é um trabalho que você faz se você acha que ninguém está vendo. Mas Deus vê. Deus vê. Sabe? Queria que você preparasse o seu coração o ano que vem. Porque nós queremos colocar toda a nossa igreja aqui em trabalho de discipulado o ano que vem. São os nossos grupos pequenos. Glória a Deus pela vida do pastor Oliver, da Adi, sua esposa, que tem conduzido e dirigido esse trabalho aqui. Sabe, porque, gente, quando nós estamos cuidando de pessoas, eu falo aqui, sabe, por mim mesmo. Às vezes as pessoas acham que eu não falo. Gente, marco café, um monte de gente aqui, estou cuidando de pessoas, sabe, por muito tempo eu comecei a focar em fazer atividades, e aí eu acabei esquecendo o mais essencial de lado. Sabe, quando Jesus ele reencontra com Pedro, sabe, ele fala assim: Pedro, você me ama? Aí Pedro fala: sim, Senhor. Ele fala: então cuida das minhas ovelhas. Sabe, às vezes a gente está deixando de fazer aquilo que é mais importante, a gente está deixando de fazer aquilo que tem mais valor, sabe, porque a gente está preocupado em fazer atividades. Está na hora da gente entender essa frase, que o nosso Pai, que vê aquilo que é feito em secreto, Ele vai nos recompensar. Garanto para vocês, olha, eu atendo muitas pessoas, e a maioria das pessoas que eu atendo, quando eu converso, a pessoa vem falar para mim que não está bem emocionalmente, que está triste, que não sei o que está entrando em depressão. Normalmente eu olho para a vida daquela pessoa, é uma pessoa que não está sacrificando, que não está dedicando a vida, não está renunciando para ajudar a cuidar de ninguém. Quando a gente começa a viver uma vida naquilo que a gente acha que é melhor, ou seja, naquilo que o mundo aplaude, a gente começa a entrar num buraco. Mas quando a gente começa a entender essa frase, que nós temos um Pai que valoriza aquilo que é feito em secreto, sabe, esse Pai vai nos recompensar, a gente começa a entender aquilo que verdadeiramente vai trazer satisfação para a nossa vida e para o nosso coração. Sabe, a gente tem que parar de ser um pouco egoísta. Sabe por que ninguém hoje em dia mais quer cuidar de pessoas? Porque exige tempo, é gastar dinheiro, é tempo que você podia estar gastando com você, é tempo que você podia estar descansando, e você começa a dedicar isso para outras pessoas. Mas meus irmãos, não tem coisa melhor na vida do que a gente discipular outras pessoas, assim como Jesus discipulou os discípulos dele. E assim, por isso que a gente está aqui até hoje, a gente tem essa mensagem tão forte no nosso coração. Queria que vocês ficassem de pé no seu lugar.